Em todas as religiões do mundo foi negado o fato de que Deus poderia assumir periodicamente a condição humana e caminhar entre nós, já que ele atribuíra a fenomenologia cósmica inalcançável, como acontece na teoria holística da totalidade impessoal de Sankaracharya, acreditando que Deus é apenas a soma das partes e parcelas na fragmentação da totalidade, ou no hinduísmo da entropia de Buda. Esse negacionismo visa promover a impersonalidade do divino para moldar o imaginário coletivo de acordo com as convicções de cada religião. Assim, fica mais fácil criar a identidade de um falso Deus que se encaixa nos princípios de uma filosofia. O intelectual acadêmico Vaishnava, Srila Prabhupada, um reconhecido cientista da teoria geral do conhecimento, teve a coragem, nesse cenário obscuro, de comentar a personalidade de Deus no épico livro, o Bhagavad Gita, como ele é. Contudo, as demais religiões se posicionaram contra a cosmologia védica por identificar a ciência do materialismo da natureza. De acordo com a literatura védica, assim como todas as pessoas nascidas na Terra, Deus, em uma das suas passagens por aqui, foi filho de mãe Yashoda, na cidade de Vrindavana, na Índia. A literatura védica traz as narrativas sobre a sua infância, contrariando a impersonalidade do Deus que não pode assumir a forma humana. Infelizmente, os ideólogos, filósofos, cientistas e acadêmicos não tiveram acesso à literatura Vaishnava nos últimos milênios. Isso porque a sabedoria Vrindavana não foi registrada em manuais até a elaboração do Mahabharata. Essa literatura esclarece a origem dos conflitos humanos com a divisão de classes, demonstrando as forças contraditórias que dão origem à divisão humana em eixos. Ameaçadas pela clareza da existência, as religiões se transformaram numa ferramenta contra a ciência Vaishnava védica. Usaram para isso modelos invencionistas nutridos pelos ditames das lideranças religiosas que alimenta o falso ego das massas. As religiões e as sociedades secretas escondem a pessoa de Deus nos seus registros teológicos. Moisés, na sua literatura, não registra a presença física de Deus por achar que isso afetaria a fé das pessoas diante da grandiosidade de um fenômeno impessoal cósmico. Os livros esotéricos de Blavatsky inspirou a maçonaria de George Washington, mas também não faz referência sobre o aparecimento de Deus na Terra. Os budistas, os espíritas e as sociedades ocultas não tratam da presença de Deus na Terra. Paulo, na Epístola 6, 15, 16, diz: aquele que é da luz, nenhum homem pode vê-lo, colocando a figura de um Deus oculto aos olhos dos homens. Calisto,
Saint-Germain e outros grandes mestres não tomaram conhecimento da presença de Deus na terra. Os manuais da literatura védica é uma luz na escuridão das omissões religiosas. Ela une os valores teóricos e espirituais porque observa a relação desses fatores dentro de uma perspectiva crítica. Os conflitos que ameaçaram a vida no planeta foram provocados pela crença de grupos que discordavam. Todos achavam ter em suas mãos a verdade universal sobre a criação, dividindo entre eleitos e escravos a pluralidade humana. E qual foi o Deus que nos dividiu entre superiores e inferiores? É o mesmo Deus que subjuga a vida, que rouba, que mata, que tortura, que decide quem morre e quem vive, quem come e quem bebe. É o Deus do dinheiro que recolhe e acumula riquezas. É o Deus impessoal das religiões profanas. Mesmo Deus celebrado por políticos que recebe a isenção bilionária de igreja em todo o país. As religiões, a grosso modo, foram transformados em frentes partidárias que reúnem políticos sem compromisso social, submissos totalmente aos capitalistas mantenedores da democracia neoliberal representativa. Este é um momento de grandes dificuldades para a classe trabalhadora que sofre com o altíssimo valor dos alimentos, dos combustíveis, do gás de cozinha. Tudo está aumentando exponencialmente. A população sofre as consequências de um governo que nada realizou para frear a contaminação de uma doença ainda sem cura. Não há nada de positivo neste governo, além da ajuda emergencial aprovada pelos deputados do PT e demais partidos de esquerda. Somos uma nação de miseráveis, com milhões de desempregados e sufocados pelo capitalismo. A sociedade brasileira deve tomar conhecimento que o governo reduziu pela metade o auxílio que amparou a classe trabalhadora nesse período de pandemia. Mas vai perdoar uma dívida bilionária das igrejas. Tudo isso em nome de Deus. Não podemos vincular a religião ou Deus às decisões políticas. Isso legitima a ingovernabilidade, acolhendo apenas aquilo que favorecer a um determinado grupo religioso. Não desejamos desqualificar a contribuição das religiões para a humanidade, mas ressaltar a importância da transparência espiritual. A literatura védica se propõe a questionar os estereótipos e trazer à luz algumas concepções que fazem alusão à personalidade de Deus. Deus pode estar caminhando entre nós e observando, decepcionado com a corrupção humana da sua consciência pelo capital. Hare Om Gopal
Bala Krishna Om Hare Om Govinda Jaya Bala Jaya Jaya Hare Om Yo Bala Krishna Govinda Jaya Bala Jaya Jaya Om Hare Om Rama Radha Om Hare Om Radha Krishna Om Hare Om Bala Shiva Om Hare Om